Na aula de hoje nós vamos aprender sobre modo subjuntivo e os tempos verbais do modo subjuntivo. O modo verbal subjuntivo é o por meio da qual o falante expressa a ação ou estado denotada pelo verbo como um fato irreal, incerto ou duvidoso, possível ou desejado, ou quando se emite sobre o fato real um julgamento, resumindo hipóteses. O modo subjuntivo, por esse motivo, exprime três tempos: presente, talvez ela viaje à noite; pretérito imperfeito, talvez ela viajasse à noite, se eu viajasse, em cima é que eu viaje; e o futuro, quando ela viajar, ou se ela viajar. Observe que o pretérito considerado no modo subjuntivo é imperfeito. Nós temos três modos verbais, né? O indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O indicativo indica uma ordem com exatidão de acontecer, o imperativo, uma ordem não, uma ação. O imperativo é uma ordem ou pedido e o subjuntivo indica uma ação sem certeza de acontecer, uma ação duvidosa, que pode acontecer ou não. É algo que a gente não tem uma plena certeza. Dentro do modo indicativo, a gente só tem três tempos. Eu não tenho pretérito perfeito, eu não tenho pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque na hora que a gente vai conjugar, esse modo subjuntivo não permite que eu faça o pretérito perfeito ou o pretérito mais que perfeito. Ele só permite o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, certo? Como é que eu vou lembrar? Aí você tem que ver as terminações. Existe terminação para os modos verbais. Existe uma terminação para o pretérito perfeito, existe uma terminação para o presente e existe uma terminação para o futuro. Bom, de forma específica, o presente do modo subjuntivo expressa uma ação duvidosa que poderá ou não ser realizada. É provável que ela saia. Expressa um desejo, uma vontade. Que você seja feliz. Pretérito imperfeito, ele exprime a condição não realizável quando vem junto a uma ideia condicional. Se tivesse dinheiro, compraria aquela casa. O pretérito imperfeito, ele sempre é marcado pela terminação esse. Tivesse, pudesse, quisesse, houvesse, fizesse. Então, quando vocês verem essa marcação aí, vocês já sabem que trata-se do pretérito imperfeito, não do presente nem do futuro. O futuro exprime uma ação futura possível ou uma condição. Quando terminar sua redação, avise a professora. Se estiver disponível, faremos uma reunião. Então, eu tenho aí, no futuro, uma marcação de uma possibilidade ou uma condição, né? Quando eu exprimo esse tipo de possibilidade ou de condição, eu tenho um verbo no futuro do modo subjuntivo. Lembrando que os três tempos, presente, pretérito imperfeito e futuro, são marcados pela possibilidade, pelo talvez, né? Por quê? Porque eu estou falando do modo subjuntivo, o modo que não dá certeza, precisão da ação verbal, certo? Então, aí a gente vai identificando em qual verbo ele está. Então, o presente, ele vai indicar um fato presente do subjuntivo. Eu estou falando do subjuntivo, que isso fique bem claro, tá, gente? Porque o presente do indicativo já é outra coisa. O presente do imperativo já é outra coisa. Nós estamos no presente do subjuntivo. Ele indica um fato incerto no presente, um desejo ou uma necessidade. Mesmo que eu cozinhe, todos devem ajudar. Pretérito imperfeito. Lembra da terminação que eu falei do asse? Olha aí, cozinhasse. Indica um fato que poderia ocorrer diante de certa condição, ou um fato incerto no passado, no presente ou no futuro. Se eu cozinhasse bem, poderia ajudar na festa.
Futuro indica a possibilidade de realização de um fato, né? Exemplo: ele descansará quando tudo estiver organizado. Então, ó, a marcação do verbo ele descansará, futuro, né? Quando tudo estiver organizado. Então, em todos esses três exemplos, eu estou vendo uma condição, né, para que a ação seja realizada, ou uma dúvida para que a ação seja realizada, em todos os três exemplos. E isso marca que eu estou falando do modo subjuntivo. Porque se eu estivesse falando de um outro modo, eu não teria essa marcação de ações com possibilidades de acontecer ou não. Aí eu estaria falando de um outro tempo, ou do indicativo ou do imperativo, mas não estaria falando do subjuntivo. Porque no subjuntivo, a ideia é que a ação ela precisa não dar uma certeza de ocorrer, tá? O futuro do subjuntivo ele possui algumas complicações. Não que seja difícil, são erros que geralmente nós cometemos. Então, o primeiro erro aí, ó. Se o governo manter, não é manter, é mantiver. Se ele repor, desculpa, se ele repor as mercadorias, não é se ele repor, se ele repuser. Se ele ver os preços, não. Se ele vir os preços. Quando eu ter, não. Quando eu tiver. Se eu querer, não. Se eu quiser. Se eu fazer, não. Se eu fizer. Quando ele vir aqui, quando ele vier. Vir é no sentido de ver. Agora, no sentido de andar, é vir. No sentido de locomoção, não é vir, é vier. Vir é no sentido de ver. Quando a polícia intervir, não. Quando a polícia intervier. Olha aí o vir, que eu acho que ele é um dos mais complicados, é o que eu mais vejo vocês errando. O futuro do subjuntivo indica o futuro hipotético, uma suposição. Sendo assim, em orações condicionais, que indicam uma partícula se, o verbo ver deve ser usado no seguinte modo: se eu vir o filme, avisarei. Se eu vir a professora, falarei com ela. Se vocês virem o projeto, certamente apoiarão. Se eu ver o gerente, tá errado. Porque aí eu falei nesse instante. O sentido do verbo de ver, de olhar, aí é no sentido, eu tenho que usar o vir, não ver. Quando eu uso a partícula assim. Se eu ver, não. Se eu vir o filme. Soa estranho, porque a gente não fala assim. A gente fala, se eu ver o filme, eu vou ver, né? Eu vou ver, até vai, porque eu não tenho se. Mas quando eu uso se, eu não posso falar assim, tá certo?